Está aqui o tema de hoje. Qual é o tema? Fé inabalável. Quem aqui já vacilou na fé? Ninguém? Quem que nunca vacilou na fé? É o momento em que você achava que era forte e fracassou. Poxa vida, né? Isso acontece com todos, infelizmente. Não deveria, mas acontece. E aí, para nós corrigirmos isso, temos que perseverar. Amém, igreja? Perseverar no caminho da fé, no caminho de Jesus Cristo. Queridos, a história de hoje, ela será baseada no capítulo 1 de Daniel. Então você pode abrir aí a sua Bíblia, em Daniel capítulo 1. E aqui nesse capítulo, nós vamos encontrar uma das histórias mais impactantes para mim e para você. Ok. Vamos ver aqui se está ok. Então nós vamos fazer a leitura juntos aí. Daniel capítulo 1. E nós vamos ver os principais pontos a serem discutidos aqui. Tá bom? Então vamos lá. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, que era rei da onde, igreja? Babilônia. Veio a Jerusalém e fez o quê? E sitiou-a. Olha o verso 2. O Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, também entregou os utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Aqui, só um minuto. Então aqui o texto já começa dizendo o seguinte, olha, veio o rei Nabucodonosor e sitiou Jerusalém. Eu queria que você refletisse um pouquinho sobre essa dimensão aqui. Quem era Babilônia e quem era Judá? A capital de Judá era Jerusalém, rei do sul, tá ok? Babilônia estava lá no norte, como se tivéssemos aqui no Brasil, aqui seria Judá, e Babilônia estivesse lá no norte do país, a região da Amazônia, lá em cima. Tá ok? Só que há uma grande desvantagem para o povo de Judá, porque Babilônia era um reino poderosíssimo e muito grande, um exército incontável. Seria uma guerra vencida para Babilônia, porque Babilônia tinha todos os recursos, e o povo de Judá agora, como um povo pequenininho, uma formiguinha enfrentando um elefante. Vocês estão entendendo aí? Assim era o reino da Babilônia. Uma batalha vencida para a Babilônia. E Babilônia vem descendo do norte, destruindo todas as tribos, todos os reinos pelo caminho, para chegar no seu alvo principal. Qual era o alvo? Está escrito aí. Qual era, irmãos? Judá. E você vai entender por quê. Diz o verso 2, que o próprio Senhor entregou nas mãos de Babilônia. Entregou quem? Judá, o rei, os utensílios, o ouro, o tesouro, tudo. Tudo que estava em Judá foi o próprio Deus que entregou nas mãos de quem? Participa comigo, vamos lá, para você não ficar com sono aí, né? Vamos lá? Tudo que tinha em Judá foi entregue para Babilônia. E quem foi que entregou? O próprio Deus. Que curioso. Por quê? Um ponto de interrogação. Qual foi a causa? Nós vamos entender daqui a pouco. E nesse momento, disse o rei, verso 3, disse o rei a Aspenaz, que era chefe, grifa aí na sua Bíblia, anota a placa aí. Olha lá o que diz. Disse o rei a Aspenaz, que era chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres,
E esses jovens, diz o verso 4, deveriam ser o quê? Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, no meio daquele tumulto todo, daquela invasão, o rei deu uma ordem para as penadas e falou assim: olha, com olhos de águia, com binóculo, você vai notar os principais jovens ali. Os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais competentes, que sejam da linhagem real. E a hora que você encontrar esses meninos, separe eles, porque eu tenho uma função para eles. Copiou e colou, irmãos? Amém? É isso daí, a ordem do rei. Bom, quando foi separado, então, no verso 5, diz que o rei mandou que eles tivessem acesso a uma ração diária, mas não era uma comida simples, deveria ser as melhores comidas de Babilônia, a comida mais forte, mais robusta, uma comida mais completa, um cardápio completo para aqueles meninos que fossem assistir dentro do palácio. E vocês vão entender o porquê disso daqui a pouco. E entre eles, agora tem os nomes ali. Quem são? Está ali no verso 6. Quem eram, irmãos? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aqui entra em cena esses 4 personagens. Voltando no verso 5, por quanto tempo o rei queria que eles assistissem no palácio? 3 anos. E copia e cola, daqui a pouco você vai entender por que tinha que ser 3 anos. Ok? Não tem nada por acaso aqui. E aí, queridos, o Daniel, no verso 8, que é o verso da cerejinha do bolo, diz o texto que ele fez o que aí, ó? Resolveu Daniel o quê? Acompanhe comigo. Firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ou seja, toda aquela comida específica para eles, Daniel falou assim: não iremos nos apropriar disto. E com essa atitude de Daniel, Deus interage com o ser humano imediatamente. Porque quando você manifesta fé, há uma interação. Nós não cremos um Deus de pau, de pedra, que é surdo, mudo, não. Nós cremos num Deus que tem uma interação conosco. Amém, igreja? Você crê assim? Que tem uma interação? Ele ouve, ele sente, ele vê, acompanha. No verso 9, o que diz? Que naquele momento Deus concedeu a Daniel o quê? Misericórdia por parte dos seus líderes. Porque senão ali mesmo o facão já poderia eliminá-los. Eles eram só mais um. Os irmãos estão entendendo aí? Muita atenção nessa hora, né, irmãos? Amém por isso, né? E aí, queridos, chega Daniel e diz assim para aquele chefe dos eunucos, as penadas. Verso 12. Olha o que ele diz. Experimenta-te, peço-te a teus servos. Quantos dias? 10 dias. Que nos deem a comer apenas legumes, verduras, tomate, cenoura, abobrinha, batata, chuchu, gilozinho. Legumes e água a beber, só isso. E aí no verso 14, diz que o homem aceitou então experimentá-los por 10 dias. Verso 15, verso 18, aonde nós estamos, meu irmão? Me ajudei. No verso 15, e no fim dos 10 dias, eu perguntei para ver se você está atento aí, tá? Você também que está aí na sua casa, copia e cola, viu? Não deixa passar a bênção. Olha lá o que diz. Verso 15. No fim dos 10 dias, como é que era a sua aparência? Opa! Grifa aí. A sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Mas o verso 17 tem uma coisa a mais aqui. Olha o verso 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel foi concedido algo mais.
O quê? Inteligência sobre todas as visões e todos os sonhos. Ou seja, o dom profético. Ó, a Daniel foi dado o dom profético. E aí, queridos, vencido o tempo, verso 18, determinado pelo rei. Qual era o tempo determinado pelo rei? Ah, olha como você está atento. Ah, muito bem. Vencido o tempo que ele havia estabelecido, o rei agora trouxe a sua presença e os experimentou em toda sorte de matéria. Verso 20 diz aí, ó, em toda matéria e sabedoria, inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou quantas vezes mais? 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que haviam em todo o reino. Ah, mas tem o verso 21 que está aí. E eu queria que você prestasse atenção nesse verso 21, porque depois nós vamos terminar a costura com ele. Por que será que está o verso 21 aí? Vamos ver ele? Olha o verso 21. E Daniel, olha o gerúndio aí, continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Ok, amém? Amém, igreja, aqui? Agora nós vamos avaliar alguns pontos aqui dessa história. Primeiro ponto aqui, a ser discutido, como eu já havia mencionado, ó, dá trabalho, viu? Valoriza aí, ó. O rei Nabucodonosor, dá um clique aí. Não foi? Ah, foi, olha. O rei Nabucodonosor vem da onde, igreja? Do norte. Lembra? Da onde ele veio mesmo? Do norte. E Jeremias falou que do norte que viria o juízo de Deus. O juízo de Deus viria do norte. Então quem era o juízo? Nabucodonosor. Nabucodonosor vem do norte, devastando todos os reinos, até chegar em Jerusalém. E lá ele chegou. E aqui, queridos, se puder ir trocando aí também, talvez, isso. E aqui nós temos um contexto breve, não dá para a gente ver tudo, mas um pouquinho aqui só para você dimensionar. Contexto histórico do livro. Babilônia invadiu Jerusalém quantas vezes? Acompanha comigo, vamos lá, todo mundo lê lá. Para não dar outro tipo de revelação para você. Você tem que ter essa revelação aqui. Amém, igreja? Então vamos lá. Então, Babilônia invadiu Jerusalém quantas vezes? 3 fases, 3 vezes. E essas 3 fases foram concluídas em 19 anos. Olha, foram 19 anos Babilônia explorando Jerusalém. Depois você vai entender por que isso aí. Era muito ouro, irmãos. 1.500 quilômetros de caminhada, até saquear tudo, demorou 19 anos. Vocês estão entendendo aí? E aí, queridos, no ano 605 foi quando Daniel e os seus amigos foram levados. É a primeira invasão. Ele foi lá e pegou a nata. Daniel fazia parte da nata. Daniel fazia parte da linhagem real. Possivelmente, um dos herdeiros do trono lá. Filhos de Ezequias, filho de Joaquim. Vocês estão entendendo aí? Assim eram esses meninos. Depois, na segunda vez, cerca de 9 anos ali, parece, 597, Ezequiel foi levado também, que era o outro profeta. Foi levado para o Egito. Depois, no ano 586, que foi o momento final, o checkmate, que foi a destruição total de Jerusalém. E aqui tem aquela pergunta, por que Deus permitiu isso tudo? Está ali a resposta. Por quê, igreja? O cativeiro era o quê? Juízo divino sobre a nação. Com o objetivo de punir o quê do povo? Os pecados e fazê-los, ou seja, estimulá-los à obediência a Deus, que havia se perdido. Você percebe então que o cativeiro, o juízo, as pragas, tudo que é enviado tem um propósito, para corrigir as pessoas e seus pecados. É isso que está bem claro aqui. Bom, esse era o objetivo. E nada mais do que era cumprimento da profecia. Porque lá em Amós capítulo 3:8, o que diz lá mesmo? Ah, já sei, é isso mesmo que está lá escrito. O que está escrito lá? Porque o Senhor Deus não fará o quê? Me ajuda aí. Coisa alguma, sem antes a revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas.
Deus não toma atitude nenhuma, não pega ninguém de supetão, não pega ninguém de última hora, sem cobertor não. Ele avisa que o frio vai chegar, ele avisa que a fornalha vai chegar. E avisa muito antes. O que está acontecendo aqui foi avisado. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, para a gente não ficar até meia-noite aqui? Então vamos lá. Então aqui, queridos, vamos lá. Jeremias, abre a sua Bíblia. Jeremias 25. Ah, se eu fosse você, viu? Se eu fosse, deve ter Jeremias na sua Bíblia. Tem aí, né? Amém, amém? Tem Jeremias aí? Então abre aí Jeremias capítulo 25. Que eu espero que tenha Jeremias aí na sua Bíblia. Jeremias 25, um dia um jovem disse assim para mim: pastor, eu não sabia que tinha livro de Daniel na Bíblia. Eu falei assim, mas muito prazer, está aqui, ó. Né? Há quanto tempo o senhor está nessa? Faz 10 anos que eu estou na igreja. Oh, que coisa, né? Lamentável. Não tá, já sei, você não está lendo a Bíblia, né? Nem lição de escola sabatina. Então vamos lá, Jeremias capítulo 25. E aqui depois você pode ler todo esse capítulo, mas nós vamos pegar apenas alguns pontos. E preste atenção no que está escrito aí. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. Estou lendo do 1 ao 3. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o ano em que era o primeiro de Nabucodonosor, lá do rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, o que ele disse? Agora você tem que ler comigo, vamos lá? Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor. Começando de madrugada, eu vou-lo tenho anunciado, mas vocês não me escutaram. Quantos anos Jeremias ficou pregando que Babilônia iria chegar? Então quer dizer que não veio de última hora? Não, foi avisado. 23 anos o profeta falando. E vocês não escutaram. Olha o que diz mais aí. Vamos ler aqui, ó. Verso 7. Vamos pular para o verso 7. Está o 7 ali. 7 até o 11. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor. Mas ao invés de me dar ouvidos, o que vocês fizeram, diz o texto? Me provocaste a ira com as obras das vossas mãos e para o vosso próprio mal. Mas já que vocês então me provocaram, verso 8. Porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras. Olha aqui, irmãos, rapidinho aqui, ó. Deus é soberano, amém, amém? Quem crê aqui que Deus é soberano? Soberano. Quando ele tira a caneta do bolso e dá um ponto final, acabou, irmão. E é isso que ele está fazendo com o povo aqui. Olha que toda vez que o profeta diz assim, ó, assim diz o Senhor. Meu irmão. Ninguém muda mais. Foi Deus que falou. Olha lá o que ele diz. Assim diz o Senhor. Verso 9. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que é meu servo. E os trarei contra esta terra. Qual terra, irmãos? Judá. Trarei contra esta terra, contra os seus moradores, contra todas as nações ao redor. E vou fazer, sabe o quê? As destruirei totalmente. E porei vocês todos por objeto de espanto e assovio, e de ruínas perpétuas. Vou acabar com a festinha de vocês. Verso 10 diz aí, ó. Olha o que diz o verso 10. Farei cessar entre vós a voz do folguedo, a festinha, o pandeirinho, né? A festinha, está todo mundo dançando, brincando na hora, brincando na hora de um juízo. Está dizendo, nesse momento eu farei cessar até a voz do noivo, da noiva. Verso 11. Toda esta terra virá a ser um deserto, e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia por quantos anos? 70 anos, assim diz o Senhor, e acabou. Quantos anos Jeremias pregou? 23 anos. O que estava acontecendo então lá em Daniel 1? Cumprimento da profecia. Mas Deus estava disposto a mudar essa sorte.
Deus esperou 23 anos. Só estou somando com Jeremias. Porque se a gente somar também com Isaías, Isaías é 100 anos antes, daria 120 anos, Deus alertando sobre os juízos de Babilônia. E Deus estava disposto a fazer para eles exatamente o que ele fez para Nínive. O que Deus fez para Nínive? Se arrependeu de destruí-los. Exatamente. Nínive viu que o juízo chegou. O que eles fizeram? Se arrependeram, foram jejuar, orar. Mas não é só Nínive, não. O reino do norte, no poder de Josafá. Lembra Josafá? Josafá, quando viu que a Síria estava vindo, que era o juízo iminente, o que Josafá fez? Convocou jejum e oração para todo mundo. E o exército da Síria foi derrotado por apenas um anjo. Amém, igreja? Então o que faltou para o povo de Judá? Se arrepender, fé, na palavra de quem? Me ajuda? Do profeta. E não quiseram. Por isso que Babilônia foi. Está aí a resposta. Queridos, então a invasão de Babilônia nada mais é do que um cumprimento profético. E é lamentável, porque quando Babilônia chega, uma tragédia terrível acontece para eles aqui. Famílias destruídas, mulheres violadas, crianças mortas, choro e ranger de dente. O profeta havia dito, se vocês não se arrependerem. Mas se não se arrependerem, vão chorar tanto. Vocês chegarão ao fundo do poço. As mamães vão comer seus próprios filhos. Vocês não estão acreditando? Assim diz o profeta. Assim diz o Senhor. E tudo isso aconteceu para Jerusalém. E agora, nesse momento, os meninos são levados para onde? Babilônia. 1.500 quilômetros de caminhada. Sem um país, sem nação. Sem nada. Sem pai, sem mãe. E aí vão para a Babilônia. Esses jovens, palavra para jovens aí é a mesma para criança, adolescente, tá bom? Então é possível que eles estivessem até os 18 anos de idade. Até. Muito jovens, né? Sim ou não? O que vocês acham, irmãos? Muito jovem. 18 anos de idade, perdendo tudo. E vão agora para a Babilônia, para uma terra estranha, cruel, maldosa, cheio de propósitos sombrios e diabólicos. Esses 4 jovens entram em cena. Mas há um detalhe aqui ainda. Para esses 4 jovens, volta lá em Daniel 1. Para esses 4 jovens, quais são os 4 mesmo? Fala aí comigo, vamos lá. Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Queridos, eles receberam um cartão postal em Babilônia. O que será que eles tiveram que enfrentar assim que chegaram em Babilônia? Vamos ver? O profeta Isaías, copia e cola aí, vai. O profeta Isaías, lá em Isaías 39. Vamos ver se tem Isaías aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver, vamos ver, tá? Isaías 39. Achei, tá aqui, ó. Isaías 39, verso 6. O profeta Isaías havia dito na presença do rei Ezequias. Olha o que o rei Ezequias até esbanjou, né? Sobejou. Mas olha o que o profeta falou. Eis que virão, verso 6, tá? Isaías 39, verso 6. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, tudo com que te entesouraram os teus pais até hoje, será tudo levado para onde, igreja? Para Babilônia, e não ficará coisa alguma aqui, diz o Senhor. Olha o verso 7, que tragédia esse aqui, ó. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão
para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Volta lá para Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, verso 3 diz o quê? Que eles foram entregues nas mãos de quem? Acompanhe comigo, irmãos, vamos lá, por favor, vamos lá. Foram entregues nas mãos de Aspenaz, que era o quê? Chefe dos eunucos. Olha a profecia se cumprindo. O que Isaías falou? Todos esses meninos serão levados para serem feitos o quê? Eunucos lá em Babilônia. O que é um eunuco? Pum. Cartão de visita de boas-vindas de Babilônia. Um corredor e uma fila da castração. Que crueldade. Perderam tudo em Jerusalém, mas agora eles estão numa fila para serem violados, para serem castrados. E era tão cruel que se arrancava tudo, irmãos. Testículos e o órgão genital, tudo. Isso que era feito para os meninos de até 18 anos de idade. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Que coisa horrível esses meninos provaram. Ah, agora você está entendendo, né? Por que tem Salmo 137? O que está lá em Salmo 137 mesmo? É? O que está lá, será, em Salmo 137? É aquele verso assim, ó. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos lembrando de Jerusalém. Por que eles choravam, irmãos? Me ajuda? Perderam tudo em Jerusalém e perderam a sua dignidade de homem, de masculinidade. Que coisa horrível. Perdendo tudo ali. E aí, queridos, há um detalhe aqui ainda, que eu gostaria que você prestasse atenção. Copia e cola aí, ó. Vamos lá, avança aí. Esse aqui é um documentário recente, tem vários por aí, tá? Peguei um só para não ocupar tempo. Aqui é um documentário científico que fala os efeitos e as causas, terríveis causas, a um jovem decepado, castrado. Sabe o que acontece? Olha aqui, ó. Ele não vai ter produção de hormônio masculino. E quando não tem produção de hormônio masculino, as consequências são terríveis, incluindo perda de massa muscular. Cadê os músculos dos homens? Coloca aí. Cadê o músculo? Irmãos, levanta aí. Pela natureza, o que você tem? Tem músculo. Mulher não, o homem tem. Então um castradinho vai perder todo o seu músculo. O que mais? Vai ter aumento de gordura. Essa gordura não é esse buchinho que a gente tem assim, que ainda tem, né, tem força aqui. Esse aumento de gordura é desproporcional. É horrível. É flacidez. Cai tudo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? O que mais? Diminuição de densidade óssea. Ou seja, não tem força nas pernas, nas juntas, nos dedos, nas mãos. Não tem força. Enfraquecimento, flacidez e falta de concentração, falta de inteligência e falta de sabedoria. E diz aqui essa matéria ainda, que meninos castrados na tenra idade poderão viver até, no máximo, 3 a 4 anos, porque perde toda a sua imunidade. Ah, agora você está entendendo por que Nabucodonosor queria dar a eles o quê? No verso 5. Acompanha comigo, vamos lá. Melhor alimento, força, a melhor das iguarias. Porque lembra o que o vovô e a vovó faz com uma criança doentinha? Me ajuda, irmãos, vamos lá. Uma canja, um pé de boi, um pé de galinha, pé de não sei o quê. Mocotó, gordura, não sei o quê. Muita sopa, mingau de fubá.
Ela enfia um monte de coisa para ver se a criança fica o quê? Me ajuda, igreja, vamos lá. Forte. Caldo de tudo. De batata, cenoura e tudo, com carne e tudo. O rei falou assim, olha, já que estão tudo castrado, eles vão viver no máximo quantos anos? 3 a 4 anos. Mas para chegarem lá robustos e tudo, tem que tacar bastante comida forte. É isso que está aqui. Os irmãos estão entendendo? Hã? Sem contar, obviamente, que todo mundo já sabe, já ouviu falar, que se tratava também de alimentos sacrificados a ídolos. Então são dois problemas aí. Alimentos sacrificados a ídolos e com intenção de dar a eles o quê? Sustância. Ah, mas aí vem o ousadinho chamado Daniel. Porque quem tem fé é ousado. Como diz no ditado popular, abusadinho. Mas Deus ama esses ousadinhos. Amém, igreja? Deus ama o ousadinho. Na fé, o abusadinho da fé, estou falando. E aí chega Daniel no verso 8 e diz assim, resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Não! Sabe por que Daniel falou isso aqui, irmãos? Porque ele tinha muita convicção do que estava escrito no Shema, lá em Deuteronômio 6. O que diz lá em Deuteronômio capítulo 6? Ouve, Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não só de pão viverá o homem. Mas me ajuda, está lá. Mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, igreja? Ele tinha essa convicção de que não era um caldo grosso que ia fazer ele ficar bonitão e forte e saudável e viver muito tempo, não. Ele tinha convicção de que quem faz e dá a vida ao ser humano, mesmo que for só com uma cenoura, o que ele falou? Me dê apenas o quê? Legumes e copinho de água. E você vai ver que não é por esses alimentos que eu vou sobreviver e vou ficar forte. Mas é pela boca do Senhor. Acho que você não entendeu. Você não deu nem amém? Você e eu vivemos é pela boca do Senhor. Você pode ter todo o manjar possível, mas se Deus falar assim, acabou. Mas se Deus falar assim, a partir de hoje você vai viver até 10, 20 anos só com um copo de água e uma cenoura, você vai viver. Porque Ele que é o dono da vida. E é aqui essa demonstração de fé que Daniel apresentou. Eu confio que é Deus que vai me dar a vida. Então você faça um teste, me experimenta. Me experimenta por 10 dias, você já vai ver. Em 10 dias, sem hormônio, violado, bagunçado tudo comigo. Mas em 10 dias eu vou estar melhor do que aqueles que estão comendo as coisas mais fortes do reino. O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Ah, isso mesmo. Verso 15 diz: no fim dos 10 dias, o que diz aí? A sua aparência, grifa aí, irmãos, vamos lá. A sua aparência era melhor, e o que mais está escrito? Mais robusta. Opa, o que acontece com o castradinho mesmo? Diminuição de massa, falta de força, enfraquecimento. Agora está dizendo que só com cenoura e água, eles estavam mais robustos, mais com força, com músculo, com rigidez. Está aqui no texto. Como é que se chama isso? Milagre! 10 dias depois, a sua aparência já era assim. E detalhe, aqui no verso 17, diz que a esses 4 jovens ainda, Deus deu o que para eles? Todo conhecimento, inteligência, ciência, de cultura e tudo. Verso 20 diz que em toda matéria, sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais inteligentes que todo mundo. O que acontece com o castradinho? Falta de concentração, de memória. Mas como?
Bem-vindo ao mundo da fé. Bem-vindo ao mundo do cristão. É isso aqui. É poderoso isso. É extraordinário o que nós estamos vendo aqui. A manifestação divina na vida desses meninos. Ah, mas tem o verso 21 aí ainda para encerrar o assunto. O que está escrito aí no verso 21 mesmo? Quem pode ler aí para mim? Por quê? A vida dele foi um milagre a vida inteira. Com quantos anos ele poderia viver? 3, 4 anos. É. E aí o texto termina, ó, e Daniel continuou como? Forte, robusto, até o primeiro ano do rei Ciro. Quantos anos depois? 70 anos. Eu não ouvi nem amém, irmãos. Por favor. Será que você está com açúcar na cabeça? Não, né? Ele entrou lá com cerca de 18 anos. E termina o texto dizendo que ele viveu assim até o primeiro ano do rei Ciro. Ou seja, ele chegou com quantos anos lá? 88 anos! Para quem era castrado? Extraordinário. Queridos, partindo para o final da mensagem dessa noite, eu queria perguntar para você o seguinte: ficou claro para você qual é o recado que foi dado aqui no capítulo 1 de Daniel? Ficou claro para você? Sim ou não? Cadê as mãos? Ficou? Ficou claro para você? Qual é o recado que Deus está passando para mim e para você hoje? Que embora seja desafiador, coisas horríveis ocorreram com esses meninos. Mas Deus não deixou de ser Deus. Mas Deus não deixou de estar na soberania. Tudo pode acontecer. Mas Deus está no controle. E eles tinham convicção disso. Eles tinham certeza de que tudo estava acontecendo na vida deles, fazia parte de uma profecia. Lembram? Nós vamos para a Babilônia, vamos perder tudo. Vamos ficar lá quantos anos? 70 anos, somos jovens. Embora fomos castrados, violados, tudo, perdemos tudo. Mas não é por isso que vamos recuar. Não é por isso que vamos nos amedrontar. Podemos ficar com... até chorar, choraram. Talvez até se descabelaram. Oxa, quem que poderia ficar na fila de uma castração? Que crueldade. Tirou os sonhos, a virilidade masculina. Nunca poderiam ter famílias, nem nada. Mas não recuaram. Foram em frente. Sabe por quê, queridos? Porque eles entendiam que servir a Deus é servir sobre qualquer circunstância. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Se você perdeu tudo ou está perdendo. Se teu casamento, filhos, drogas, não sei. Não sei se você está esgotado. Fica rolando a noite toda na cama porque tem uma perturbação, uma alucinação na cabeça. Inquietação. Falta de paz, de sossego. Faça o que esses meninos fizeram. Não recue. Avança. Nem só de pão viverá o homem, mas sim do que sai da boca de Deus. Nessa noite eu quero pedir a você a provar do que é fé inabalável na sua vida. As coisas que Deus faz são perfeitas. É lógico que toda a prova em que esses jovens passaram e que nós passamos fazem parte do amadurecimento espiritual, do crescimento,
da mudança de caráter. É muita coisa envolvida. Tem até um dito popular, né? Cabelo branco e rugas são pessoas com histórias. Pessoas que passaram pelo que eles passaram são pessoas com história de fé. E Deus está colocando eu e você na rota de uma história de fé. Deus é o Deus dos impossíveis. Ó. Faz uma mulher idosa virar bucho. Fazer bucho. Minha mãe falava fazer bucho. Ficar com bucho. Uma mulher idosa. Com quantos anos? 90 anos. Grávida. Deus faz lá um mudo falar, um surdo. Deus faz o mar se abrir e o povo caminhar com os pés enxutos. Aliás, deixa eu perguntar, você crê nisso? Ou você faz parte daquele crente descrente? Porque hoje há uma modinha, sabe? De crente ateu. Aquele crente que não consegue mais nem ler Bíblia, nem orar a Deus. Aquele crente que vem uma vez na igreja arrastado. Está cheio assim. Vai se arrastando. Porque não tem mais. Não tem mais aquela fé. Uma fé adormecida que precisa ser despertada. Um mundo tão secular, tão cruel. É tanta falta, tanta ausência de tanta coisa que vai cauterizando a mente. Não deixa isso acontecer com você. Não permita que isso venha a sucumbir à sua fé. Queridos, hoje Deus está lhe chamando para que você seja firme, tenha fé. O próprio Jesus diz, em um texto para finalizar, né? Mateus, capítulo 5, verso 11 e 12, ele diz o seguinte, olha o apelo para você aí, ó, e para mim. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e vão mentir contra vocês, e falar todo mal contra vocês. Verso 12, regozijai-vos, exultai, louvai, cantai. Como é que eles estavam lá no rio da Babilônia? Chorando, mas estavam cantando. Exultai, porque é grande o vosso galardão que está nos céus. Aonde é que estava a melhor pátria? Em Judá, Jerusalém ou no céu? Então eles tinham o céu, não só Jerusalém que ficou para trás. É grande o vosso galardão. Está escutando, meu irmão aí, em nome de Jesus, amém, igreja? O seu galardão é grande, pois assim também perseguiram aos profetas que vieram antes de você e de mim. Todos passaram por terríveis provas, mas o foco deles era aqui, ó. Amém? Olha o foco deles aqui, ó. Jesus Cristo. E esse é o meu e o seu foco. Nessa noite você precisa voltar para sua casa e colocar a cabeça no travesseiro, assim, você que está aí assistindo também, ó, colocar o travesseiro aqui, ó, e dormir em paz, porque Deus está comandando sua vida. Lembra da promessa do casamento? Na saúde, me ajuda, igreja? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na pobreza, não sei o que, um monte de coisa. É assim, viver com Jesus esses momentos. Quem aqui deseja viver esses momentos com Jesus? E se Ele quiser fazê-lo viver, só com um copinho de água Ele vai fazer.